Vamos agora fazer as configurações inicial da nossa framework. Para isso, então, eu vou abrir aqui o diretório Laravel, vou abrir o nosso editor de texto Sublime, vamos utilizar o editor de texto Sublime. Se você quiser utilizar algum IDE ou qualquer outra ferramenta, fique à vontade, utilize a que você tiver mais familiaridade. Quiser usar o NetBeans, enfim, fique totalmente à vontade, pegar a Play Store. Eu vou arrastar essa pastinha do Laravel aqui para o nosso Sublime. Ok, então já tenho nosso Laravel aqui. Vou até fechar aqui. Aqui no diretório Bootstrap, onde fazemos as configurações. Aqui em Start, eu coloquei o nome da minha máquina, falando que quando eu estiver nessa máquina, é uma máquina local, que ele pode mostrar o debug. Vamos entender isso agora com calma. Vamos abrir aqui o diretório app, que é o principal diretório que vamos trabalhar. Vamos abrir aqui o arquivo de configuração, vamos usar as configurações inicial. Temos aqui o diretório app, onde eu falo aqui o debug. Se eu quero que mostre as informações de debug, true ou falso. Nativamente é melhor falso. Como vamos estar trabalhando no ambiente de desenho por enquanto, é melhor deixar falso, true. Mas quando estiver em produção, jamais deixe isso aqui true, senão o usuário vai ver as informações do seu debug. Então vamos continuar com isso aqui falso. Aqui eu vou passar o URL da minha aplicação. No meu caso, a minha URL é essa daqui. Então eu vou copiar aqui minha URL e vou colar aqui, que é desenv.laravel. Se você não estiver utilizando o VirtualHost, tudo bem, só coloca o URL do seu VirtualHost. Aqui eu vou passar a time zone, que é a zona de fuso horário. No meu caso, eu vou utilizar América/São Paulo. Agora eu já consigo trabalhar com horários tranquilamente. Aqui eu vou falar o tipo de linguagem que eu vou trabalhar. Por enquanto só temos o pacote em inglês, eu vou deixar em inglês. Aqui o tipo de retorno e resposta que vamos dar para os usuários. Se eu tivesse outro pacote, eu colocaria aqui. Se tivesse PT, eu colocaria PT. Esse key aqui é uma chave de segurança, de criptografia que a nossa framework cria. Então, como baixamos a nossa framework via Composer, ele já criou automaticamente para a gente essa key. Aqui são alguns providers. Está todo documentado, então não vou ficar perdendo muito tempo explicando isso aqui. Aqui são alguns aliases para nossos namespaces. Enfim, o importante é fazer essas configurações iniciais da nossa framework. Vou abrir aqui o diretório agora, o arquivo out. Vou fechar esse daqui. Vou abrir o diretório, o arquivo out. O arquivo out é só para mim trabalhar com Eloquent, quando eu for mexer com manipulação de usuários. Aqui algum arquivo de cache, de compilação. Arquivo de cache aqui eu falo o tipo de driver que eu vou trabalhar, enfim. Isso aqui está tudo comentado, então não tem muito o que ficar falando para vocês. O que temos que mexer agora é um arquivo de database, para configurar nosso banco de dados. Aqui, inicialmente, eu falo o tipo de banco de dados que eu vou trabalhar, é o PDO. Aqui eu falo o banco de dados que eu quero usar. No caso, eu escolhi o MySQL. Se você estiver utilizando o Oracle, só mudar o driver aqui para o Oracle. Se você estiver utilizando o PostgreSQL, só mudar aqui para PGSQL. E assim por diante. No caso, eu vou utilizar o MySQL. Eu vou colocar aqui o nome do meu driver que eu vou utilizar. O meu hostname é localhost. O meu usuário eu vou colocar aqui, no caso é root. A minha senha, eu vou colocar aquela que eu coloquei no momento da instalação do MySQL. Se você não sabe instalar o MySQL, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para uma videoaula que eu gravei, ensinando como instalar o PHP, como instalar o MySQL e tudo mais. Então, vou colocar aqui meu usuário. Vou colocar aqui minha senha. Eu não tenho um database ainda. Eu vou criar aqui um usuário. O usuário é aqui. Minha senha eu vou colocar aqui. Eu ainda não tenho um database. Então vou criar esse database agora. Para entrar no MySQL via terminal, se você não estiver utilizando nenhum outro ferramenta para te ajudar, PHP, MyAdmin, etc., o comando é
MySQL, menos U, vou passar o usuário, e opção menos P. Vou colocar minha senha do MySQL. Ok, já estou no MySQL. Não show database para me ver meus databases aqui. Eu vou criar um database agora. Create database. E o nome do meu database que eu quero criar, vou chamar ele de Desenv Laravel. Pronto, meu database foi criado. Desenv Laravel. Vou copiar ele aqui. E vou colar ele aqui nas nossas configurações. Pronto, então já tenho o meu host é localhost, meu database é esse aqui que eu acabei de criar, Desenv Laravel. Meu usuário é esse aqui, minha senha eu já coloquei. Aqui o ShareCert é uma opção de codificação. E a Collection eu vou deixar tudo padrão. Feito isso, nosso banco de dados já está ok. Ok. Aqui, se eu for trabalhar com e-mail, eu faço as configurações de e-mail nesse arquivo chamado mail.php. É muito simples trabalhar com esse arquivo aqui. E como todos os arquivos do Laravel, tudo muito bem documentado, tudo muito bem comentado. Os outros arquivos aqui nem vai ser necessário mostrar por enquanto. E vocês podem deixar as configurações padrões que já dá para vocês trabalhar. O que tem que mudar é o arquivo app, onde você coloca o URL, coloca a time zone que você vai trabalhar. O arquivo database. E a princípio é só isso para a configuração inicial do nosso banco de dados. Lembra quando a gente aqui no diretório, dentro de Bootstrap, o arquivo start, nós colocamos que quando tiver na máquina especialista TI, é um diretório local, especificando que nossa máquina, no caso a minha máquina que chama especialista TI, é um diretório local? Beleza. As configurações do diretório local ficam dentro de app, config, local. Ele vai procurar as informações aqui. O que tem aqui? Ele está falando, quando tiver no local, eu quero que coloca que o debug seja true, ou seja, diferente daqui, do app do comum aqui, que está falso, então para os usuários vai ficar falso, e na minha configuração local fica true, ele já vem automático assim, sem ter que preocupar. Aqui eu vou colocar as configurações no meu banco de dados local. Se eu quiser que meu banco de dados Desenv seja um outro, diferente do de produção, que é até mais certo, eu coloco as informações do meu banco de dados. No caso aqui eu vou colocar do meu banco de dados MySQL. Então meu usuário meu host é localhost, meu database é aquele que a gente viu, Desenv Laravel. Meu hostname é root. Vou colocar aqui minha senha. Pronto, feito isso, nosso ambiente local já está funcionando.